Qualquer servidor tem direito a ser sindicalizado? Qualquer servidor tem direito a participar de um sindicato? Não. Qual servidor tem direito? Apenas o servidor público civil, tá? Servidor público militar não pode, tá, sindicalizar e nem também tem direito à greve. Então é o seguinte, servidor público tem direito a sindicalizar ou tem direito à greve? Depende. Somente o servidor público civil. Servidor público militar não pode sindicalizar e nem tem direito à greve, beleza? Então vamos colocar aqui, é livre a associação sindical servidor público beleza? E também tem direito à greve realizada nos termos da lei, beleza? A gente sabe que um servidor público, muitas vezes a ideia que a gente tem é daquele concursado. Essa ideia vem, né, do nosso cotidiano, mas é importante ressalvar o seguinte, essa classificação de servidor público, ela vem do direito administrativo. No direito administrativo é feita uma classificação geral, em que todo mundo que trabalha no serviço público é chamado de agente público, tá? E dentro disso existem os servidores estatutários, existem os empregados públicos e existem, tá, os servidores temporários. Quem são os servidores temporários? Servidor temporário são aqueles que são contratados por prazo determinado para atender a situação de relevante interesse público. O servidor temporário, ele não presta prova de concurso público, ele também não tem estabilidade. E ele é regido por um contrato. E quem que vai estabelecer, tá, os casos em que deve ser contratados servidores temporários é a lei. Então eu queria falar aqui para você que a lei, ela vai estabelecer os casos de contratação de servidor temporário para suprir excepcional interesse público, beleza? Ou seja, a contratação de servidores temporários, ela é feita por necessidade pública, tá? Ou seja, quando há contratação de servidores temporários, o fundamento, o motivo, né, de haver contratação é justamente de necessidade pública, beleza? Bacana. Outra coisa que é dita pelo artigo 80 é que os vencimentos do poder legislativo não podem ser superiores aos vencimentos do poder executivo. Como assim? Não vou aprofundar tanto, entrar tanto em detalhes com vocês, porque são questões mais jurídicas. Mas existe uma diferença entre vencimento e remuneração. O que é o vencimento? Vencimento é o salário fixo estabelecido em lei, sem nenhum tipo de acréscimo, tá? Vencimento é aquela parcela fixa que a lei estabelece, tá? E remuneração? Remuneração é o vencimento, é o salário fixo acrescido, somado a outras vantagens, beleza? Então a remuneração é maior. O vencimento, ou seja, o salário fixo que um membro, né, do Poder Legislativo ganha, não pode ser superior, tá, ao vencimento do Poder Executivo. O Poder Executivo, ele sempre vai ganhar mais do que o Poder Legislativo. Então, basicamente, o salário de um vereador nunca pode ser maior que o salário de um prefeito, beleza? O salário de um membro do Executivo é sempre maior do que um membro do Poder Legislativo. Uma regra aqui que eu queria falar com vocês aqui do artigo 80, que é uma regra bastante importante que volta e meia é cobrada, é o seguinte, referente à acumulação remunerada do serviço público. Pergunto para vocês, um servidor público, e quando eu falo servidor público, um concursado, beleza? Ele pode acumular mais de um concurso e receber pelos dois? Um servidor público, ele pode trabalhar em mais de um serviço público e receber pelos dois? O que eu estou perguntando? É permitido a acumulação remunerada de cargo ou emprego público? É permitido que um servidor público acumule mais de um concurso e receba pelos dois? A resposta e a regra geral é que não. Como regra geral, regra, tá, gente? Um servidor público,
né, um titular de cargo público ou emprego público, ou seja, um concursado, ele não pode acumular mais de um concurso e receber pelos dois, como regra. Mas existe exceção? Existe. E qual que é a exceção? Para que haja acumulação remunerada de cargo ou emprego público, para que um concursado, tá? Para que um concursado possa exercer mais de um concurso e receber pelos dois, é necessário primeiro um fundamento: compatibilidade de horários. É necessário que haja compatibilidade de horários, que o servidor público ele possa exercer, tá? Com horários compatíveis, com equilíbrio de horários, mais de um concurso. Se não tiver compatibilidade de horários, em nenhuma possibilidade pode haver acumulação remunerada. Havendo compatibilidade de horários, ou seja, existindo horários compatíveis entre os dois concursos, em quais situações que o servidor público pode acumular esse serviço público? 3 situações. Em 2 cargos de professor, e isso é interessante para vocês. Exemplo, você pode ser concursado e ser professora, tá? Em Pirenópolis e em Anápolis, desde que haja compatibilidade de horários, ou seja, dá aula em Anápolis de manhã, dá aula de Pirenópolis de tarde, ou é concursada do município de Pirenópolis e do estado, ou seja, 2 cargos de professor, tá? Havendo compatibilidade de horários, podem acumular remuneradamente cargo ou emprego público. Um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. O que é um cargo técnico ou científico? Cargo técnico ou científico é aquele que exige a formação em nível superior. Ou seja, um cargo de professor, você é concursado em Pirenópolis e você é concursado num concurso para biólogo ou num concurso para matemático. Beleza? Um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. Ou 2 cargos privativos de profissionais da saúde. Tá? Por exemplo, médico em Pirenópolis, médico em Goiânia, médico no município, médico no estado, beleza? Então, como regra geral, é vedada a acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos, salvo 3 casos: havendo compatibilidade de horários, 3 situações: 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou 2 cargos privativos de profissionais da saúde. Beleza? E quando eu falo acumulação remunerada de cargo ou emprego público, gente, eu tô falando para concursado, tá? Não pensa, a pessoa tem um trabalho, não pode ter outro? Pode, mas aí não é concurso, tá? Então a pessoa, se ela quiser, ela pode, né, trabalhar de tarde, entregar pizza à noite, ser barman de madrugada. Não, que eu tô falando de concurso, tá? Como regra geral, não se pode ter mais de um concurso e receber pelos dois, beleza? Como regra. A partir de 95 aqui. A administração do município de Pirenópolis, a administração municipal, ela é composta de órgãos, né, integrados, né, por exemplo, secretarias, né, Secretaria de Esporte, Secretaria de Lazer, Secretaria de Cultura e outras pessoas jurídicas, tá, que têm personalidade jurídica própria, e é dessas que a gente vai falar aqui. Quem são essas pessoas jurídicas aqui que também integram a administração municipal de Pirenópolis? Basicamente, queria que vocês entendessem. O município de Pirenópolis, ele pode ser dividido aqui em administração direta e administração indireta. Quem que faz parte da administração direta, tá? Aqui de Pirenópolis, beleza? Nós temos aqui os órgãos públicos. E quem são os órgãos públicos aqui de Pirenópolis? Então, nós temos prefeitura e secretarias, beleza? Então, essa é a administração direta de Pirenópolis. Quem faz parte da administração indireta de Pirenópolis? E aqui a dica que eu queria dar para vocês é uma sigla também, que é a FASE, tá? Cada inicial aqui corresponde a uma pessoa jurídica. Então, quais são essas pessoas jurídicas aqui que compõem a administração indireta, tá, de Pirenópolis? Então, nós temos aqui fundações públicas, nós temos aqui autarquias, nós temos aqui sociedades de economia mista e nós temos aqui empresas públicas.
Então, quem que faz parte da administração indireta de Pirenópolis? Quem que são as pessoas jurídicas que também integram a administração de Pirenópolis, no caso de administração indireta? F de fundações públicas, A de autarquias, S de sociedade de economia mista e E de empresas públicas. Vou de baixo para cima aqui dar um conceito, uma definição mais sucinta, tá? Para não aprofundar tanto nesse tema que é um tema mais jurídico. O que são as empresas públicas? Empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Pessoas jurídicas de direito privado que são criadas por lei para desempenhar uma atividade econômica, sendo que todo o capital da empresa pública é do Estado, tá? É do próprio município, é do governo. Ou seja, todas as ações, todo o capital da empresa pública é do município. Sociedade de economia mista. Então, sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica de direito privado, também, criado por lei para desempenhar uma atividade econômica, que tem a natureza jurídica, né? Ela é classificada em sociedade anônima, porque sociedade anônima, porque ela é dividida em ações, tem o capital aberto, só que na sociedade de economia mista, mais da metade do capital é público, mais da metade do capital, tá, é do município de Pirenópolis, o restante é privado, é dos particulares, beleza? Autarquias, o que são autarquias? São serviços autônomos que são criados por lei para desempenhar uma atividade típica da administração pública, para desempenhar uma atividade típica do município, beleza? E fundações públicas são pessoas jurídicas, tá, de direito privado que não possuem fins econômicos, que têm patrimônio próprio e personalizado, beleza? Tranquilo? Então, queria que vocês lembrassem disso. Administração direta de Pirenópolis, composta por órgãos públicos. Quais são? Prefeitura, secretaria, Câmara Municipal. Administração indireta de Pirenópolis. Dica, fase, fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vou falar aqui sobre os bens municipais aqui de Pirenópolis. O que são considerados, ou o que pode ser considerado bem público, tá, municipal? O que pode ser considerado bens municipais? Todos os bens móveis, todos os bens imóveis, serviços e ações que lhes são correspondentes, que lhes sejam integrados, beleza? Então, o que pode ser considerado bens municipais aqui? Todos os bens móveis, bens imóveis, serviços e ações, beleza? Quem que é responsável por realizar a administração desses bens públicos municipais? Quem que é responsável? A administração dos bens públicos de Pirenópolis, os bens públicos municipais, quem tem a responsabilidade é a prefeitura, tá? É o prefeito responsável. Prefeito, salvo nos bens da Câmara Municipal que são utilizados por ela. Então, as cadeiras, as instalações da Câmara Municipal, quem é responsável por administrar é a própria Câmara Municipal, beleza? Então, como regra geral, quem é responsável pela administração dos bens públicos municipais de Pirenópolis? Prefeitura, salvo aqueles bens que são utilizados pela própria Câmara Municipal, que a responsabilidade é dela. Então, responsável é o prefeito, salvo aqueles de utilização pela Câmara Municipal. Como que os bens públicos municipais de Pirenópolis podem ser classificados? Eles são classificados quanto à sua natureza, em relação ao serviço.
tá? Então, os bens públicos municipais de Pirenópolis podem ser classificados quanto à sua natureza em relação aos serviços que venham a ser utilizados, beleza? Lembrando, bens municipais, bens públicos de Pirenópolis não podem ser vendidos, não podem ser emprestados e nem concedidos. É vedado, é proibida a venda, a concessão, tá, de bens públicos municipais para terceiros, beleza? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, indo para a parte final aqui da Lei Orgânica Municipal. Vamos falar aqui da educação. No município aqui de Pirenópolis. Educação essa que está prevista além no artigo 168 da Lei Orgânica Municipal de Pirenópolis, beleza? Então vamos falar aqui da Lei Orgânica Municipal de Pirenópolis no que diz respeito à educação. Seguinte, o artigo 168 da Lei Orgânica Municipal diz que o município de Pirenópolis ele prestará, ele oferecerá educação com algumas garantias. Nós vamos falar sobre essas garantias. Coloquei alguns tópicos aqui, vou explicar cada um, queria que vocês anotassem para a gente começar a explicar, beleza? Vamos lá então, gente. Falar aqui sobre o artigo 168, que é a parte que diz respeito à educação aqui em Pirenópolis, que é a nossa última parte aqui da Lei Orgânica. E a gente vai falar, queria falar para vocês, se vocês viram aquela nossa aula referente à Constituição Federal, vocês vão ver que essa parte aqui é muito parecida. E a gente vai falar das principais diferenças aqui, dos principais pontos, beleza? Então é o seguinte, no artigo 168 diz que o município de Pirenópolis prestará educação com base nas seguintes garantias. Em relação ao ensino fundamental ele deve ser prestado de forma obrigatória e gratuita, tá? No município de Pirenópolis, inclusive para aqueles que não tiverem acesso na idade própria, tá? Então, ensino fundamental aqui, tá? Obrigatório e gratuito. Inclusive para quem não tiver acesso na idade própria, beleza? Inclusive para os que beleza? Bacana. O ensino médio deve haver uma extensão progressiva do ensino médio, tá? De forma obrigatória e também gratuita, ou seja, o ensino médio ele deve progressivamente ser estendido a todo o município de Pirenópolis, tá? Então deve haver uma progressiva extensão, ou seja, de pouco em pouco o ensino médio ser estendido para todo o município de Pirenópolis, ensino médio obrigatório e também gratuito, tá? Ensino médio com progressiva extensão de maneira obrigatória e gratuita. Em relação aos portadores de deficiência, deve haver um atendimento especializado, tá? Deve haver um atendimento adaptado, ajustado aos portadores de deficiência, sendo que esse atendimento deve acontecer preferencialmente na rede regular de ensino. Não é obrigatoriamente, é preferencialmente na rede regular de ensino. De preferência, esse atendimento especializado deve acontecer na rede regular de ensino, tá? Portadores de deficiência com atendimento especializado, preferencialmente regular de ensino. Agora um detalhe aqui que é diferente da Constituição. Creches e pré-escolas, tá? Devem haver no município, beleza? Só que aí tem uma diferença.
para as crianças até 6 anos de idade. Para as crianças até 6 anos de idade. Na Constituição Federal, não sei se vocês lembram, era prioridade, né, de creche e pré-escola para as crianças de até 5 anos de idade. Aqui no município de Pirenópolis é para as crianças até 6 anos de idade. Beleza? Deve haver, né, a oferta para todos os alunos aos níveis mais elevados de ensino, seja de natureza científica, natureza artística, cultural, segundo a capacidade de cada um. E deve haver também a presença em Pirenópolis de ensino noturno regular, tá? Segundo, né, os horários ou segundo a possibilidade de cada um. Deve haver também em Pirenópolis ensino noturno regular, de acordo, né, com as possibilidades de cada um. Agora, a última coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. O que eu queria falar para vocês, gente, já foi cobrado em vários concursos. O acesso à educação, tá? O direito ao ensino, tá? Obrigatório e gratuito, tá? Ele é um direito público subjetivo de qualquer pessoa. Toda pessoa nasce com esse direito. É um direito intrínseco a cada pessoa. Quando não houver, tá, a possibilidade de se acessar a educação, o ensino em Pirenópolis, quando não houver a possibilidade na rede pública de realizar uma educação de forma gratuita ou até mesmo de forma obrigatória, o município não oferecer, esse direito à educação ele pode ser acionado mediante um remédio constitucional chamado mandado de injunção. Então, todo problema referente à educação, cada pessoa tem direito a se valer de um remédio constitucional chamado mandado de injunção. Tá? Queria que vocês lembrassem disso, mandado de injunção. O acesso à educação é um direito público subjetivo e qualquer problema, qualquer irregularidade referente à educação, cada pessoa, cada cidadão pode buscar o seu direito à educação através do chamado remédio constitucional de mandado de injunção. Beleza?